Eu vou tentar não me prolongar muito, até porque, na verdade, aqui é para a gente entender um pouco melhor sobre qual é o papel atual da manometria de alta resolução na doença do refluxo. Manometria convencional como manometria de alta resolução surgiu dentro dos laboratórios, como a gente já viu, principalmente no diagnóstico da acalásia e da dor torácica. Mas, efetivamente, nos nossos laboratórios, nós realizamos muito mais manometria de alta resolução em pacientes na investigação da doença do refluxo gastroesofágico. Eu costumo brincar e falar que o que mantém o nosso laboratório de manometria de motilidade é a doença do refluxo gastroesofágico. Como já foi dito anteriormente, a manometria não faz o diagnóstico da doença, mas auxilia no diagnóstico. E agora, com esse consenso de Lyon, como o Maurício mostrou muito bem, a gente tem alguns dados da manometria que podem ser adjuvantes no diagnóstico aí da doença do refluxo, quando existe alguma dúvida da existência dessa doença do refluxo. A doença do refluxo, como a gente já viu, é uma doença extremamente prevalente e o que eu acabei de dizer se mostra que com esse dado de que ela movimenta em torno de 9 a 10 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Ah, dona Bia, estava cabida. Acabou. Obrigada, Bia. Então, seja isso, e essa movimentação, ela é terapia medicamentosa e testes diagnósticos, e é aqui que a gente entra, né? Quando nós vamos realizar algum teste diagnóstico no intuito num paciente com doença do refluxo, então, nós realizamos para identificar as lesões da mucosa esofágica, documentar a exposição ácida excessiva e identificar se isso ocorre devido a um defeito anatômico ou funcional da junção esôfago-gástrica ou alguma alteração da peristalse esofágica. Identificar se esses sintomas eles são causados pela doença do refluxo gastroesofágico é fundamental. Daí vem os diferentes fenótipos que foram descritos pelo Maurício e o objetivo da gente dizer, este paciente tem doença do refluxo ou não tem doença do refluxo. É esse o nosso papel, ajudar o colega que está acompanhando o paciente a definir isso melhor. Esses testes diagnósticos normalmente vão ser realizados se ocorre uma resposta desfavorável à terapia com o IBP, e aí uma grande interrogação, qual terapia com o IBP que está sendo realizada. Então, muitas vezes a gente recebe um paciente que eu vim fazer porque eu estou usando remédio há muito tempo e não melhoro. Qual é a medicação que o senhor está usando? O omeprazol, 10 miligramas, de forma irregular. Bom, então, é importante entender qual é a terapia com IBP, a que ele é efetivamente, né, nós estamos falando aqui de uma terapia bem feita. A incerteza diagnóstica e o tratamento ou a prevenção de complicações. Essa é uma tradução, exatamente a imagem igual que tem nesse artigo, desse consenso das alterações motoras na manometria esofágica de alta resolução nos pacientes com doença do refluxo. E aqui nós temos, só para a gente ter uma ideia, da gama de fatores que podem estar relacionados com a doença do refluxo, desde fatores supraesofágicos até fatores infraesofágicos, que já foram também enfatizados pelo Maurício. E nós, então, estamos aqui, tentando diagnosticar se existem mecanismos de hipomotilidade ou mecanismos estruturais que podem ser a causa da doença do refluxo gastroesofágico. Eu acho que nunca é demais repetir. A gente tem com frequência dito isso e enfatizado isso. O principal mecanismo fisiopatológico da doença do refluxo são os chamados relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Eu diria que pelo menos metade dos casos dentro
dessa ideia de causas relacionadas ao esôfago estão relacionados ao relaxamento, à alteração do relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, aumento do número de relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Daí, aquilo que nós já vimos, existe um quebra-cabeça que precisa ser montado. Se é com teste, se nós vamos realizar o teste terapêutico, os dados que a endoscopia com biópsia nos fornece, a pH-metria, a impedância pH-metria como peça-chave no diagnóstico da doença do refluxo e qual é o papel da manometria esofágica. Definir isso é o que vai realmente nos ajudar nesse diagnóstico da doença do refluxo. Também já foi visto isso, esse é aquele mesmo slide do consenso de Porto, falando sobre quando é que efetivamente nós podemos, vamos assim dizer, bater o martelo é doença do refluxo, quando nós podemos bater o martelo e dizer não é doença do refluxo, e quando a gente fica aí numa zona cinzenta no meio do caminho. E aí, quais as evidências adicionais que nós vamos considerar para poder nos ajudar nisso? A evolução desse slide é um slide que nós vamos mostrar na frente, que já foi visto também, que é o do consenso de Lyon. É aqui que a manometria de alta resolução, como eu já tinha dito anteriormente, vai nos ajudar no diagnóstico da doença do refluxo. Estrutura da junção esôfago-gástrica, como já foi dito, a avaliação dos relaxamentos transitórios, a presença da hipotonia, a hérnia de hiato. Esse slide mostrando a importância do hiato diafragmático, o quanto ele diminui em termos de diâmetro com a inspiração. E aqui, novamente, aquela imagem da manometria esofágica 3D. Quem faz manometria esofágica de alta resolução, na hora que vê essa imagem aqui, fica vidrado, né? Nossa, 360 graus. A JEG vista na representação dinâmica em 360 graus. É mais ou menos andar de Fusca e desejar uma Mercedes. Mais ou menos assim, né? Sonho de consumo. Dorme e acorda sonhando com a manometria 3D. Mas, na verdade, a função atual, mais importante desse artigo e do que tem sido feito nesse sentido, é que ela consegue diferenciar nitidamente o papel da crura diafragmática e do esfíncter inferior do esôfago nessa barreira antirrefluxo da junção esôfago-gástrica e mostrar que o diafragma contribui com 85% da pressão do vetor volume da junção esôfago-gástrica. Então, não é desprezível o papel da crura diafragmática ao nível da junção esôfago-gástrica. Isso tem que ser discutido e discutido e discutido. A manometria de alta resolução, aquilo que a gente já viu e vamos ver como medir novamente amanhã, várias vezes. Essa é uma imagem do software que nós vamos trabalhar. Então, a imagem aí da morfologia já foi dito tantas vezes na tarde de hoje, a morfologia tipo 1, a morfologia tipo 2, aquela linguetinha de Barrett lá que o Maurício relatou. E aqui a tipo 3. Com mais de 3 centímetros de distância e com a forma como habitualmente a gente usa a janela, só ao nível do esfíncter inferior do esôfago intratorácico para medir a pressão nessa região, a pressão de repouso. Aqui, repetindo novamente, as métricas do corpo esofágico, vigor, padrão de contratilidade, padrão de pressurização intrabolos, as imagens desta métrica. Então, a alteração do clareamento esofágico, que pode estar relacionada a estas alterações, que é a peristalse fragmentada, a motilidade esofagiana ineficaz e a falência peristáltica, são vistas através das alterações de hipomotilidade do corpo esofágico. E qual que é a importância disso? A importância é que o padrão de anormalidade mais comumente visto na doença do refluxo, na manometria convencional e na manometria de alta resolução, é a hipomotilidade, seja do esfíncter inferior do esôfago,
seja do corpo esofágico ou de ambos. Na manometria de alta resolução, as contrações fracas e o retardo do tempo de condução, o DL prolongado, em relação à abertura do esfíncter superior do esôfago, pode estar associada à alteração do clareamento esofágico e a um aumento do tempo de exposição ácida, principalmente em posição supina. O tratamento da esofagite nem sempre melhora essas alterações motoras. E aí é que está o grande questionamento. Essa alteração motora, em especial a alteração motora de hipocontratilidade do corpo esofágico, que nós observamos naquele exame em um paciente com doença do refluxo, em avaliação para saber se ele vai ser operado ou não vai ser operado, pode ser operado ou não pode ser operado da doença do refluxo, a grande questão é, aquela alteração, ela já era uma alteração pré-existente, ou aquele dano motor, ele é irreversível devido à exposição ácida prolongada. A pergunta é, aquela alteração ocorre devido à agressão do refluxo, ou aquela alteração ela está associada ao refluxo, mas ela já existia por algum motivo, por algum outro dano do corpo esofágico.